Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Tá bom o som? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Contem aí para mim. Todos prontos para nossa live? Vão me dizendo aí se dá para ouvir. Tá dando para me ver, para me ouvir? Vamos esperar a Suelen entrar para chamar ela. A Suelen Rocha, nossa convidada. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Esperar a Suelen entrar. Boa noite para todo mundo que está entrando. Vou chamar ela. Suelen Rocha, nossa convidada. Boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Esperar a Suelen entrar. Boa noite para todo mundo que está entrando. Vou chamar ela. Suelen Rocha. Boa noite, Carla. Boa Oi. noite a todos. Tá lindona como sempre. Noite. Deixa eu só tirar o som aqui, peraí. Tá me ouvindo bem? Sim, você consegue me ver bem? Tô conseguindo. Você tá conseguindo me ver e me ouvir? Que eu tô sem fone. Sim, sim, sim. Tá tudo bom. Tá bom? Não precisa fone? Não, precisa fone não. Precisa de fone não. Então tá bom. Então, vamos Então, começar. meio atrasadinha, mas vamos começar. Problemas de internet. É bom que deixa o público Acontece. um pouco ansioso. Primeiro, quero agradecer aí pela parceria, por a gente ter se conhecido, né? Eu Eu que percebo agradeço. você uma profissional com grande empenho, que é muito atenciosa, até lá no coletivo que você tem. É bom que as pessoas saibam que você disponibiliza um trabalho gratuito para ajudar mulheres, né, que estão em situação de violência e não têm condições de pagar e que não foram atendidas pelo poder público, porque tem uma fila, tem uma espera, tem um cadastro, e eu estou junto com você nessa também. Então, eu vejo ali a sua garra, a sua determinação e o seu compromisso, sobretudo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E com a Constituição brasileira que nós temos. Então, você é não somente uma terapeuta, como uma defensora dos direitos humanos, né? Não é omissa, está aí no ativismo, você sabe como é, a gente se desdobra entre os nossos afazeres particulares e nosso trabalho, para poder também oferecer qualquer tipo de trabalho gratuito, voluntariado, que consiga ajudar pessoas. Então, é necessário enaltecer essa sua postura, esse seu compromisso, que eu garanto que na qualidade do serviço que você presta para quem paga ou para quem não paga, a qualidade é a mesma, porque você faz as coisas com muito carinho, com muito amor e com muita responsabilidade. Então, é necessário falar sobre isso, né? De profissionais competentes e que saibam, tenham responsabilidade com o exercício da sua função, com a função social que a sua atividade tem que cumprir, né? Ela cumpre também uma função social. Então, externar aqui minha admiração, meus parabéns, desejo continuar cada dia aprendendo mais com você, cada dia do seu lado. Falei aqui de características marcantes suas e que são fundamentais para ajuda, né, para o convívio diário, porque um terapeuta é uma pessoa que a gente, sobretudo, tem que se identificar, tem que ter afinidades, tem que se sentir à vontade para poder falar sobre os problemas, né?
E eu percebo muito em você essa postura. Agora eu vou passar a palavra para você. Uma boa noite a todos. Tivemos um pequeno problema de internet. E a terapeuta Carla, que é especializada em relacionamento abusivo, vai falar um pouquinho. Passa a palavra, Carla. Mas como eu digo, antes tarde do que mais tarde, né? O importante é que a gente está aqui. Eu quero te agradecer muito. Com certeza, esse trabalho que eu faço, mesmo pago ou não pago, a dedicação é a mesma, porque eu amo o que eu faço, né? E eu, como uma sobrevivente também de relacionamento abusivo, faço questão de ajudar outras mulheres, com certeza, a gente está na luta. E tu tá na mesma luta que eu, né? Então, tu também, eu quero que tu fale também um pouquinho do teu grupo, que tu tá fazendo, né, agora, do teu trabalho, né, que de todo esse voluntariado também que tu faz, onde tu trabalha. Pode falar um pouquinho de ti, eu te admiro muito também. A gente se conheceu através desses grupos, né, de relacionamento abusivo. E eu nem sabia que tu era advogada, né? Para mim tu era uma vítima, né? Só não, né? É muito ser uma vítima, mas assim, vítima, não sabia que tu era advogada e foi bem legal assim o nosso encontro também. Eu vejo que tu é uma pessoa muito responsável e dedicada também, né, pelo teu trabalho, pelo que tu faz em ajudar as mulheres para sair dessa violência toda. Então, eu acho bem interessante esse nosso trabalho. Eu acho que a gente tem muito que agregar uma à outra, né? Assim como tu aprende comigo, eu aprendo contigo. Porque de leis também eu não sei muito, né? Eu sei assim por cima, né? Algumas coisas que eu vejo aqui e ali, assim, tem delegadas que eu sigo, tem promotoras que eu sigo, coisas assim que eu sei, né? Mas me ajuda muito também nessa parte. Então, eu acho que a nossa dupla é bem legal por isso. A gente pode complementar uma a outra, né? Aí fala um pouquinho do teu trabalho também, para o Tá. pessoal saber. Então, eu tenho um coletivo ainda pequeno, né? E também acredito que tenho que conter um pouco por causa da demanda, né? A gente já está atendendo o Brasil todo, né, Carla? Tem gente do seu grupo que é do Belém do Pará e eu atendo uma pessoa do Belém do Pará. Então, assim, a gente, pelo atendimento virtual, a gente está atendendo quase o Brasil inteiro, que são vários DDD, São Paulo, Rio de Janeiro, Belém do Pará. Então, tem um grupo que se chama Nós por Nós, Fale Sem Medo. É um grupo ainda pequeno, mas que é composto por assistente social, pela terapeuta Carla, que é especializada em relacionamento abusivo, entre outras especialidades. Além de ser muito responsável, uma querida, uma fofa. É, temos lá uma psicóloga no grupo também, que ela faz os atendimentos gratuitos até essa mulher ser encaminhada, a vítima, que eu digo, para uma unidade de serviço público. E temos acolhedoras no grupo, acolhedoras social, né, mulheres que com vasta experiência na luta, na militância, no ativismo, que podem agregar também com seu conhecimento, né, no grupo. E eu, como a parte jurídica, né, enquanto advogada, que posso esclarecer eventuais dúvidas, né, explicar algumas decisões e situações que, para elas, que têm dificuldade de fazer a leitura ou a interpretação. Bem como, né, em eventual caso, é uma orientação, mesmo que seja para procurar a Defensoria Pública ou quem está assistindo aquela mulher. É importante também lembrar que o nosso trabalho de voluntariado é pautado na ética, né? A gente tem limites para poder atender, falar, né? O que não é da nossa competência, a gente transfere e informa o número de telefone ou o meio que a vítima tem que contactar, tá? Não há a dispensa da necessidade do serviço público, até porque são mulheres que não têm condições de pagar nem advogado ou qualquer outra documentação, então a gente orienta para como fazer, como ter o atendimento na Defensoria Pública. E eu acho que esse apoio, você ter um apoio, uma pessoa que não seja da família,
que seja livre de qualquer tipo de juízo de valor, julgamento sobre a relação, fora como a Carla se disponibiliza, né, se desdobra para dar esse apoio, para ser essa rede de apoio em qualquer horário, em qualquer circunstância, é muito bom, fortalece, ajuda a fortalecer a vítima, ajuda a organizar, né, os pensamentos e os sentimentos, porque a vida não é só feita de pensamentos, né, ela é feita de pensamentos e sentimentos. E a gente tem que organizar essa situação pós-trauma, pós-vivência de um relacionamento abusivo e aprender a lidar com toda essa situação que não é fácil e não é simples e não vejo como natural e normalizada como muitas pessoas enxergam, infelizmente, com muito preconceito, discriminação, machismo, misoginia, com uma cultura, com uma crença religiosa, com crenças limitantes, com uma cultura muito ruim associada à mulher sobre os resultados que tem ainda na relação. Então, Carla, mais uma vez eu te digo que está de parabéns. Eu não só acompanho o seu trabalho, te ajudo, como eu também sou uma avaliadora e fico olhando como você conduz as conversas, que são conversas extremamente delicadas, que me deixam assim sem norte para responder, e você consegue responder e você consegue acolher uma dor, uma alma, e salvar aquela pessoa e retirar do lugar da depressão, da tristeza, para um lugar e conectar essa pessoa para um lugar de esperança, sobretudo, né? De trazer à memória as coisas boas e trazer ela para esperança, para a realidade, enfim, para um recomeço. Isso é fruto de bastante estudo, né? E de ter passado por isso também, né? Porque quando a gente passa pela situação, a gente consegue entender a dor do outro, né? E consegue falar, de repente, a coisa certa, porque o que a gente queria ouvir, né? A gente acaba falando para o outro, porque a gente sabe, a gente já teve naquele lugar, né? Então, isso é bem importante. Mas, claro, eu não faço nada sozinha, as pessoas quem se ajuda também, porque não adianta eu falar e a pessoa não se ajudar. Tem pessoas que querem ficar se vitimizando, que acham melhor ficar naquilo ali, sofrendo e achando que são vítimas e que não querem pegar a responsabilidade do que aconteceu, né? E poder transformar isso. Então, não adianta. Eu sozinha não faço nada, né? Eu ajudo quem quer se ajudar. Eu acho que isso é bem importante falar também. Eu posso fazer a minha parte, né? O do outro, quem faz é ele. Então, e é isso, mas assim, também é bem importante falar, como tu disse, né? Porque eu não sou psicóloga, né? Eu sou terapeuta, não sou psicóloga. Então, é aquilo. Quando eu vejo que é um problema assim, que tem depressão, ansiedade, algum outro transtorno, que eu vejo que pode dar minha alçada, no caso, né? Daí eu encaminho também para psicólogo, para psiquiatra. Eu não trato o que eu não posso tratar, né? Doença não é a minha alçada, né? Eu faço essa coisa de acolhimento, né? De acolher as vítimas e tentar dar um norte para elas reconstruírem a vida, se refazerem, autoconhecimento. Isso eu consigo fazer por elas, né? E eu acho que vem dando certo. Graças a Deus, a gente está tendo bastante progresso. Tem bastante pessoas que eu estou atendendo que estão gostando. Então é isso, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, né? Tentando ajudar cada vez mais. Quanto mais mulheres, melhor. E também a parte das justiceiras, né? Que eu trabalho também me ajuda bastante nessa parte. E nas justiceiras também a gente é uma equipe multidisciplinar, né? Tem assistente social, psicóloga, advogada e a rede de apoio também, que é bem importante. Para o primeiro encaminhamento, assim, né? Que muitas vezes a vítima não sabe por onde começar, a gente encaminha ali também. Então é isso. E a gente vai indo, trabalho de formiguinha, tanto eu quanto tu, né? Eu vou falar sobre algumas coisas aqui que muitas pessoas ainda têm dúvidas. Como, por exemplo, eu não moro com o meu agressor, ou eu não sou casada com o meu agressor. Eu posso denunciar, ou ele não está dentro da mesma casa, apartamento, do meu convívio. Na lei, Isso é legal tu falar essas coisas. na lei Maria da Penha, no artigo, a lei popularmente conhecida como Maria da Penha, né, que é a Lei 11.340,
E se as pessoas, se todos tivessem amplo conhecimento sobre como nasceu essa lei nasceu da luta de uma mulher que foi em busca da responsabilização do seu agressor, que sofreu muito, né? Que passou por várias violências até que, finalmente, depois de quase 20 anos, o seu agressor fosse punido, e bem como o Estado brasileiro fosse responsabilizado por nada ter feito por essa mulher. Né? Então, por isso que a lei se chama Lei Maria da Penha. Tem uma história de uma mulher vítima de violência doméstica e familiar, que dessa luta, dessa dor, que nasceu essa lei. Então, a lei é popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, é a Lei 11.340. No artigo 5º, no inciso 3º, diz que, em qualquer relação íntima de afeto, no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, independe de morar junto, né? São algumas dúvidas que as pessoas têm. Isso é bem importante frisar, né? Que não precisa ser casado, morar junto, estar dentro do mesmo ambiente. Não, toda mulher, independente de classe, raça, religião, orientação sexual, renda, nível educacional, idade, religião, goza de direitos fundamentais, que não são negociáveis, né? São inerentes à pessoa humana. Então, sendo-lhes asseguradas oportunidades, né, e facilidades para viver sem violências. Então, o que a Lei Maria da Penha visa proteger é a vida da mulher e que ela viva sem as violências, né? Sem o ambiente tóxico, agressivo, violento. Não é uma lei que julga relacionamento. Não é não é para julgar a relação, ou quem está certo, o que está errado. Primeiro, é para apurar quais violências essa mulher sofreu. Depois de apuradas as violências essa mulher sofreu, deferir, né, solicitar as medidas protetivas e ela buscar essas medidas protetivas e proteger, sobretudo e antes de qualquer coisa, a vida dessa mulher, né, no qual é vítima. Infelizmente, não é isso que a gente tem percebido em todo o Brasil, porque tem grupos de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Facebook de todo o Brasil que reclamam do atendimento não humanizado em algumas instituições. Ora, instituições que registram, que são especializadas em atendimento à mulher, e que vocês sabem quais são, ora em outras instituições que, embora amplamente divulgado em campanhas de capacitação, de conscientização, que todos estão capacitados, a gente não consegue ver essa capacitação na real, o resultado de forma efetiva, né? Porque são muitas reclamações diárias, inclusive pessoas que sentem-se constrangidas de comparecer nesse local por ouvir apenas relatos de outras que de regiões diferentes, mas são do Brasil, são relatos muito parecidos. Então, eu até escrevi um artigo sobre isso, que se chama Mulheres, a culpa não é da Lei Maria da Penha, e profissionais ruins, profissionais péssimos, profissionais que não têm compromisso com a sua função social. Meus gatos estão doidos. Esses profissionais, eles acabam com qualquer política pública boa. Então, é necessário separar que a Lei Maria da Penha, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, como a Constituição Federal, garante direitos à mulher, garante proteção à vida, sobretudo. Porém, com profissionais ruins nessas instituições, não se tornam efetivas as políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, é necessário separar o que é ruim não é a lei, né? E que, infelizmente, temos que lidar
com uma cultura que é uma cultura machista, misógina e de profissionais omissos que não têm compromisso com o seu papel e que não estão dispostos na ação, no momento, a fazer um atendimento humanizado e fazer valer os direitos daquela mulher, fazendo com que ela seja vítima novamente de outras violências praticadas por essas instituições. Então, é necessário separar. A Lei Maria da Penha não é uma lei ruim. A Lei Maria da Penha, ela visa ações integradas, amparo à mulher, uma série de objetivos, né, para proteger a mulher, amparar. E, infelizmente, a gente depende de maus profissionais que estão aí, sem compromisso, que não conhecem, às vezes estão leigos da própria lei. Carla, vou te chamar de doutora. Você imagina chegar numa delegacia... doutora. Você imagina chegar numa delegacia e você vê uma autoridade que é leigo da própria lei? Você já imaginou uma situação dessa? Que já aconteceu comigo. Não. Eu cheguei numa delegacia, um tempinho atrás, e a pessoa era leigo da lei. Então, é bem complicado tudo que a gente está vivendo no momento. É um momento político, é problema do presidente, é problema da gestão do governo, mas eu acho que é uma questão de consciência também do que você está fazendo, do lugar que você ocupa e do seu compromisso com o exercício da sua função. Então, há muita omissão, ao meu ver, há falta de comprometimento, de compromisso ainda com essa pauta no que se refere à efetividade das políticas públicas. Por outro lado, há lugares, né, como aqui no Rio de Janeiro tem o CEAM Chiquinha Gonzaga, o CEAM Centro, disponibiliza um trabalho maravilhoso para as mulheres, até em tempos de pandemia tem atendido e procura atender toda a demanda, né, que a demanda não é pouca, principalmente agora durante a pandemia, né, que cresceu mais. E tem lá, eles disponibilizam um atendimento com psicólogo, com assistente social, né, atendimento psicossocial, tem a parte jurídica também. Encaminha, se for o caso, a mulher para o abrigo. É um lugar totalmente acolhedor, com profissionais competentes, né, bem preparadas, para atender a mulher que é vítima de violência. Em primeiro lugar, acredito que o atendimento e a escuta especializada são fundamentais. Se você tem um bom atendimento, você volta naquele lugar. E se você tem uma escuta especializada, você se sente acolhido, né, por um profissional. Enfim, agora eu vou passar para a Carlinha e para o gatinho que está aí na live, cheirando seu cabelo. Olha aqui, vocês estão vendo? Elas estão doidas. Eu começar a fazer live, elas começam a ficar assim. Eu acho que é os narcisistas que estão querendo fazer isso. Ai, meu Deus. Pois é. Então, não falando sobre a Maria da Penha, né? A história dela é muito impactante, é triste. E eu já ouvi gente falando que é tudo mentira, que é tudo encenação, né? Então é um absurdo ainda o que a gente ouve hoje em dia, né? E ela é a terceira melhor lei do mundo, né? Quer dizer, a lei é muito boa. O problema é o que fazem dela, né? O problema é que a gente não está conseguindo o que teria que conseguir com ela. Né? Por causa de tudo isso que tu falou, políticas públicas e tudo. As pessoas não são especializadas, né? Não estão preparadas ainda para lidar com tudo isso. Mas a gente vai indo, né? Devagarinho a gente vai, Pois é, mas vai melhorando. no artigo 8º da Lei Maria da Penha, no inciso 7º, diz assim: a capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos
e as áreas enunciadas, que foram as áreas que eu enunciei, e áreas enunciadas no inciso 1, que é o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública. O artigo 8º, ele fala das medidas integradas de prevenção, a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Enfim, então aqui fala da capacitação. O que me faz pensar sobre se o governo, o Estado, os municípios fazem ações integradas de conscientização, capacitação permanente, porque aqui na lei diz que a capacitação é permanente, para atender essa mulher vítima. Por que esse trabalho não tem resultado? Por que não se torna efetiva a política pública? Só me fica na cabeça que há profissionais ruins, com falta de comprometimento, mas que ainda a cultura machista faz com que até uma própria mulher atenda outra mulher que passa por vítima de violência, e ela ou naturaliza ou normaliza aquilo ainda, né, por ter dentro dela uma cultura machista, misógina, porque tem tudo para dar certo. Tem dinheiro investido, tem capacitação, tem ampla campanha de conscientização, mas quando chega na hora a gente não percebe na mesma proporção do investimento o resultado. Isso é algo a se questionar. Isso é algo para a sociedade, para se mobilizar e questionar e requerer ou outras medidas, ou requerer a obrigação de fazer quem tem a obrigação de fazer, sabe? É um médico que tem a obrigação de fazer, atender melhor essa mulher, então vamos requerer um médico. É aonde faz o registro, então vamos requerer que o atendimento seja humanizado, aonde faz o registro, ou que seja acompanhado por um psicólogo ou por um terapeuta, para poder fazer lá o relato, enfim. A gente tem que arrumar outras formas para que faça funcionar, né, da melhor maneira, que ampare a mulher, e muitas vezes a mulher e toda uma família, né? Às vezes tem criança envolvida, tem outros parentes envolvidos que são amparados pela medida protetiva. Então, eu fico questionando muito isso, sabe? Com certeza. Mas isso na verdade, todos nós somos machistas, né? Em desconstrução, né? Eu digo. Porque eu digo por mim também, né? Porque hoje em dia, com tudo que eu já vivi, estudo e tudo que eu já passei, hoje eu vejo as coisas de outra maneira, né? Mas eu vou te dizer que há um tempo atrás eu também era. Eu tinha atitudes machistas e nem sabia que eu tinha. Eu nem sabia que eu estava fazendo aquilo ali. Até frases que a gente diz, palavras que a gente usa, a gente foi criada, eu não sei tu, né? Mas eu fui criada, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Que tu sabe que os gaúchos que me perdoem, né? Aqui, mas aqui no Sul tem muito machismo, né? Os homens são muito machistas e as mulheres também são. A gente foi criada assim naquela coisa de a gente fala coisas, usa certas palavras, expressões e age de alguma maneira, às vezes, que a gente nem imagina, nem se liga que é machismo. E é. Hoje eu vejo, né? Então, hoje eu já não uso mais, já não falo, já não faço mais. Mas muito eu fiz. E assim como eu, várias mulheres ainda, infelizmente, né? Eu digo que a gente é machista em desconstrução. Alguns não estão se desconstruindo, né? Mas alguns estão, graças a Deus. Então é isso, é devagar, devagar a gente vai levando consciência para as pessoas, vai mostrando como é, né, que a mulher não pode ser desconsiderada e que a gente tem os direitos e é que nem aquela coisa do estupro, né? Quanta gente ouve. Eu fui uma que há muito tempo atrás já disse isso. Ah, mas por que será que mexeram com ela? Não pelo estupro, claro, mas por que será que mexeram com a mulher na rua? O que ela queria de noite, né? O que ela queria de madrugada na rua? Eu pensei assim já, há um tempo atrás. Infelizmente eu pensava. Hoje eu acho um absurdo. Mas assim, a gente foi criada, sabe? Eu fui criada assim e muitas também.
Então é isso, a gente vai se desconstruindo devagarinho, vai entendendo que não é por aí o caminho, né? É, Que a vítima não, que a mulher pode fazer o que ela quiser e que ninguém tem que mexer com ela. Ela pode não, andar do jeito que ela quiser, a hora que ela quiser, e ninguém tem que mexer, é o direito dela, né? Então, assim como eu, muitas mulheres também, né? Infelizmente pensam assim, ainda. como E o homem nem se fala, né? Como se trata de proteção à vida, e a vida que pode até ser estendida para um familiar, uma criança que é fruto daquela relação ou não, né? Já que a violência pode acontecer no ambiente doméstico, familiar, se trata de proteção à vida, as ações e mudanças e a proteção é para agora, já. Então, eu acho que com essa ampla, acredito que com essa ampla campanha, porque é muito investimento nessas campanhas de conscientização, nas capacitações, para você, em capacitação permanente, você não devolver 90% do que supostamente você aprendeu na capacitação, certificado ou bonificação. E você não devolve isso para a população em serviços. Ora, muito contraditório. Tem uma lei, a lei, ela implementa políticas, essas políticas públicas, elas podem ser orçadas e são orçadas como trabalho de capacitação, mas quando você precisa, é o usuário, é a pessoa que precisa daquela capacidade, do atendimento pesado e de profissionais capacitados, você não tem. Então fica muito contraditório se você tem a lei que te ampara tudo, tem toda a instrumentalização, tem todo o aparelhamento, e o aparelhamento não funciona. O que me leva a pensar, me leva assim a pensar como uma pessoa muito inocente, né? Eu faço reflexões, fiz. Eu não contei ainda, eu sou mestranda agora em Maria da Penha, eu passei mestrando, enfim, o que me leva tudo. Um método para que funcione, um método para que não tenha dados para investigar, um método para que não tenha trabalho, né? Um método que desvie a pessoa e desestimule as vítimas a comparecer em lugares. Pode ser isso? Sei, vou descobrir no mestrado, com as pesquisas que eu estou desenvolvendo, né? E aí, resultados, a gente vai ver se não é o que acontece nessas instituições, no plural, porque não é. Pode falar, cara. Tá me ouvindo? Acho que deu uma travada. Para mim deu uma travadinha. Alguém, alguém quer fazer Mas uma pergunta? Vou cortar rapidinho. Alguém que está assistindo a gente aqui quer fazer uma pergunta? Quer falar alguma coisa? pode perguntar aí, gente. Vamos interagir. Acho que a gente podia falar um pouquinho da violência psicológica depois também. Acho que tu quer falar sobre aquela lei também, né? Das passagens que tu tinha falado. Então, aqui no Rio de Janeiro houve uma ampliação na política pública, que é a concessão de passagens para mulheres de violência. Eu achei uma política pública interessante, porque muitas das mulheres podem ter essa dificuldade financeira para se locomover para as consultas ou até para ir para a defensoria pública, para agilizar algo do processo. Então, tudo que vem a facilitar a vida da mulher, ela da dependência financeira ou dos familiares, do próprio agressor, eu acredito ser excelente, foi uma novidade muito boa. Elas ganharão aí um card, um cartão de passagem, muito bom mesmo. E aí você pode falar, Carla, sobre a dependência, sobre a lógica, que é importante. Daí eu vou falar um pouquinho do que é, como é que a gente reconhece, né? Que eu acho que é importante para quem às vezes tem dúvida, né? Se passa por isso ou não.
E depois, se tu puder falar um pouquinho da lei também, eu acho que é importante, né? A gente falar dos dois sentidos, assim. Tudo bem. Então, assim, o que que é violência psicológica, né, gente? Para quem não sabe, porque é difícil, né? Como entrou essa lei agora, já tinha, né? Ela já era citada na Lei Maria da Penha, mas não era uma lei, no caso, né? Não tinha pena para isso, e agora tem. Então, eu acho que é importante a gente falar, assim, o que que é uma violência psicológica, né? Então, assim, quando a gente está num relacionamento, ou até mesmo que não seja um relacionamento, porque isso vale para qualquer tipo de relação, né? Até de trabalho, de familiar, de qualquer tipo de relação que a gente tiver. A gente tem que ver assim como é que a pessoa se sente, né? Tipo assim, se é um relacionamento que está te causando ansiedade, está te causando sentimento de culpa constante, que tu te sente humilhada, né? São várias coisas assim que a gente sente. Normalmente assim, ó, se a vítima tá num relacionamento, que a gente diz que é vítima, né? Mas que está num relacionamento, que ela se sente com medo de alguma coisa, com uma ansiedade constante, ela nota que não tem, que tem alguma coisa que está errada ali, normalmente tem. Vamos abrir bem o olho, porque a gente não confia na intuição da gente. Isso é muito importante. A intuição da gente é tudo. Quando a gente pensa que não que tem alguma coisa errada, realmente tem. Porque quando é um relacionamento saudável, um relacionamento bom, tá tranquilo, tu não vai pensar que tem alguma coisa errada. Então, assim, o que eu digo para todo mundo, confia na intuição. A intuição não mente. E a energia da pessoa também não mente, né? Então, acho que é bem importante isso. E também, assim, o que configura, né, a violência psicológica? A violência psicológica é uma coisa muito sutil. Às vezes a pessoa não chega a uma agressão física, nem verbal. Muitas vezes a pessoa nem te xinga, nem diz assim, ah, tu é uma vagabunda, ou tu é. Coisas assim, que normalmente, né, quando é casal, assim, o homem às vezes xinga a mulher, né? Ah, tu é isso, tu é aquilo. Muitas vezes não tem xingamento. Então a gente pensa que daí não tem violência psicológica, mas a violência psicológica vai muito além disso. A violência psicológica é quando a pessoa faz tu te sentir louca, quando ela desvaloriza o teu sentimento, quando ela diz que tudo que tu tá sentindo é mimimi, ou mesmo que ela não diga, mas ela dá a entender isso, é uma coisa muito sutil. Ela deixa nas entrelinhas. Aí tem o nagging, né, que é uma forma de violência que é muito usada, normalmente em casais, assim. O que que é o nagging? O nagging, a pessoa te dá um elogio e daqui um pouquinho ela te desvaloriza, no mesmo momento, assim. Tipo, digamos, tu é tão linda, tu tá gordinha, mas eu te amo assim mesmo, sabe? Um exemplo. Quer dizer, É. ela tá dizendo, aí tu vai achar, né, que, tá, ele me ama, ele me acha linda, tá, mas ao mesmo tempo ele tá te chamando de gordinha, né? Não que gordinha seja errado, não é isso, não acho nada de feio em ser gordinha, não é isso. Mas ele tá querendo botar na tua cabeça que tu não tá legal, né? Que tu tem alguma coisa que não tá legal no teu corpo. Então, assim, são coisas sutis, né? Outra forma também de desvalorizar, né? Que é muito usado também, principalmente em reuniões, até no emprego, muitas vezes. O homem não deixa a mulher falar. Tu tá explicando alguma coisa, ele te interrompe para falar a mesma coisa que tu ia dizer. A Suelen caiu, eu Tô acho. aqui, tô aqui, Tá aqui? Aonde? Não tô te vendo. tô. Tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Olha novamente. Tu tá me vendo? Tô te vendo sim. Hã? Consigo te ver. Vamos seguir. Eu não tô te vendo, só tô te ouvindo. Quer que Vamos, eu continue assim? vamos seguindo, vamos seguindo. Você já terminou a sua parte? Não, não. Então tá. Não, então assim que eu tava dizendo, né? Isso é muito comum até em reunião de negócios e tudo, no emprego da gente. O homem falar alguma coisa, que a gente está falando alguma coisa e o homem corta a gente e não deixa a gente terminar de falar. Isso na política também acontece muito. Não deixa a mulher terminar de falar e ele continua falando a mesma coisa que eu ia dizer.
mas deixando nas entrelinhas como se ela não tivesse capacidade de falar sobre aquele assunto, e ele tivesse. E isso é uma violência psicológica também. Então, são várias nuances, assim, sabe? E a gente tem que ficar muito atento a isso, porque são coisas que a gente não acha que é. A gente foi criada assim, como eu estava dizendo antigamente sobre machismo, a gente foi criada assim, achando que isso era normal. E não é. Então, são maneiras que o homem invalida a gente, invalida a inteligência da gente, a beleza, várias coisas assim, são coisas sutis e que vão minando a autoestima da gente, vão deixando a gente para baixo e vão tirando o que a gente deixa de se valorizar, né? A gente perde o amor próprio que a gente tem. Então, são tudo artimanhas que eles usam. E eu acho que é importante a gente pontuar isso, assim, para quem não sabe se está num relacionamento abusivo, se está sofrendo violência psicológica, né? Apesar que, assim, deixando bem claro também que nem toda violência psicológica configura um relacionamento abusivo. Tem muitos relacionamentos que são tóxicos, que têm violência psicológica e não são abusivos, tá? O relacionamento abusivo é outra coisa. O relacionamento abusivo é quando um manda e o outro obedece. E quando a vítima fica pisando em ovos, assim, com o abusador, que ela tem medo do que vai acontecer, da reação dele se ela disser alguma coisa. Isso são características de relacionamento abusivo. Muitas vezes tem violência doméstica, né? Tem violência psicológica, ou até física, moral e outros tipos, e não é um relacionamento abusivo. Acho que isso é importante também da gente deixar claro. Ponto. Então, eu acho que é isso, mais ou menos. Se tu quer pontuar alguma coisa, eu vou dizendo também. Você fez relevantes ponderações aí, né? Que são temas que têm relação, mas que não se confundem, que têm definições próprias. Eu vou falar sobre o conceito da violência psicológica no artigo 2º da Lei 40, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha. Qualquer conduta, a violência conceito aqui, conduta de dano emocional, diminuição de autoestima, ou que lhe prejudique e perturbe o que vise degradar ou comportamentos de ameaça, constrangimento, manipulação, isolamento, vigilante, que são condições mais existentes, chantagem, violação da sua dignidade, popularização, exploração e limitação do gírio ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. A autodeterminação é a liberdade da mulher, as suas próprias decisões, outro lhe obriga, o fato de para tomar decisões, fazer a Lei 14.188, que foi sancionada em julho de 2000, artigo 145B penal, caracterizando a violência como crime. Então, 147B põe que causar a mulher de seu pleno desenvolvimento ou vítima suas ações, comportamentos diante ameaça, constrangimento, manipulação, isolamento, chantagem, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. O crime é reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. E apesar da prevista na Lei Maria da Penha, ela não tinha enquadramento no Código Penal desse ano. A esclareceu, né, abusivo, violência psicológica. Eu mencionei aqui no Código Penal da violência psicológica, mas você
pensou ou sabe outras formas de violência foram faladas, simplificar? Você quer coisa alguma para esclarecer? Alguém quer fazer perguntas? Se alguém quiser fazer perguntas, eu explico. Para mim tá cortando um pouquinho o teu áudio. Tu tá conseguindo me ouvir bem? Consigo. É. Consigo te ouvir Então, muito bem. para mim tá cortando um pouquinho. Não sei se o pessoal tá conseguindo ouvir bem. Se eles estão ouvindo, tá bom. Pode fazer perguntas também aí, gente. Se quiserem fazer para mim, né, ou para Suelen, a gente tá aqui para responder. Se vocês quiserem, a dúvida que vocês tiverem. O pessoal está entrando, mas será que conseguem nos ouvir? Deixa eu perguntar aqui. Vamos ver se estão ouvindo. Carla, eu vou falar algumas situações e aí você me diz se tem violência psicológica ou não. Tá, vamos ver se eu consigo te ouvir. Limitar, colocar fotos no Facebook. Configura-se violência psicológica? Sim, com certeza. Está limitando a vida, né? E isso acontece muito em relacionamento abusivo também. Porque a mulher tem todo o direito de fazer o que ela quiser, né? Não tem isso. É violência psicológica, sim. Está violando o direito dela, né? Verificar quantas vezes essa mulher quais aplicativos ela tem. É uma forma de caracterizar psicológica? Sim, é violência psicológica também. Porque ele está controlando, né? Ele está cerceando a vida dela. Ele está controlando. É violência psicológica também. Ver quantas vezes ela fez online, ou se ela responde ao seu ex-companheiro. Também é violência psicológica. Ridicularizar, Também é qualquer tipo. ridicularizar a crença ou a religião da mulher. Com certeza. Então, a gente exemplificou aqui algumas aparecer, né, a disfarçada de outros modos, carinho, atenção, e na verdade ele faz parte do agressor de manter essa vítima no isolamento, e com amigos, e nunca sabe se abusivo e no dia seguinte perdão, e a expectativa de fazer que o relacionamento próspero, feliz, vai mudar o comportamento. A violência psicológica é qualquer tipo de atitude que diminua a autoestima dela, que ela fique se sentindo humilhada, menos que ele, tudo que fira, né, no caso, o amor próprio dela e a autoestima e o bem-estar dela é violência psicológica. Até essas brincadeiras também, né, que eles fazem às vezes, chama de, sei lá, de qualquer coisa, ou insinua alguma coisa e depois que tá brincando. E tu não sabe brincar, né, é muito mimimi. Tudo isso é violência psicológica. Isso quando é feito várias vezes também, tem que ver isso, né? Também não é um fato isolado, né? Um dia aconteceu uma vez e depois nunca mais. Isso não. Mas quando acontece várias vezes e de maneira intensa, isso configura violência psicológica, sim. Então, é bom ficar sempre ligada. Assim. Nesses ciclos, a mulher ela perde a referência de quem ela é, né? Acaba perdendo a referência de quem ela é, passando a acreditar, valorizar muito o que é dito sobre da fala da. E isso é a da mulher simplesmente, né? Se ela
se sentindo inferior. Não estou te ouvindo direito, cortando bastante para mim. E se sentindo constrangida e ridicularizada por falar sobre o que está sofrendo. Não estou te ouvindo muito. Será que o pessoal está ouvindo? Alguém pode falar aí se está ouvindo ou não? Então, o pessoal que está com a gente. O pessoal não interage. Pois é, não sei se está dando para ouvir. Tá dando para ouvir aí, gente? Vocês estão ouvindo e vendo a gente? Digam aí. Digam aí no chat para nós. Senão a gente fica falando aqui, eles não estão ouvindo, também não adianta. Né? Gente, digam aí para nós. Acho que eles não estão ouvindo, sério. Estão sim. Você está conseguindo me ouvir agora? Eu tô. Eu estava te ouvindo cortado, assim. Mas eu não sei se eles estão. Vamos nos Tá me despedir. ouvindo bem? Vamos nos despedir, porque já faz 1 hora que a gente está on. A gente está Já? já. 1 hora. Ficou meio ruim por causa da conexão, né? Mas a gente tenta fazer outra depois. Vamos Para fazer falar um assim. pouquinho melhor. Vamos. Eu acho que ficou meio. A gente não conseguia se ouvir direito, né? Eu consegui te ouvir bem, mas vamos fazer outra. Então vamos marcar. Então, ó, agradeço muito aí a todos que estiveram na live, o nosso trabalho. E podem Então enviar tá, a gente vai. feedback para cá, para melhorar aí nas lives. Abraço, Sim. meu carinho. E vamos encerrar. Então tá, mandem aí também sugestão de perguntas para as próximas lives, né? Interajam com a gente aí, mande no direct, né? E a gente vai se falando então. Boa noite para todo mundo. Obrigada, Sueli. Pena que não deu muito bem essa, mas a gente faz outra então. Tá bom. Beijo. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.